no outro dia, com um colega, voltei lá. Ele não estava lá para pegar o restante das coisas. E realmente ele cumpriu o que ele prometeu. O restante das minhas coisas estava no lixo. Nasci na cidade de Lagarto, no interior de Sergipe. As lembranças que eu tenho da minha infância é de pais separados. Minha mãe muito trabalhadeira, muito esforçada, acordava muito cedo para trabalhar, uma rotina normal. Ela vai trabalhar, eu ia para a escola, ficava um pouco na casa da minha avó, ela me buscava, me levava para casa e assim era. Minha mãe apontava muito o dedo para o meu pai, seu pai não liga para você, o seu pai não paga pensão, fazendo aquela espécie de alienação parental, que hoje em dia é como se chama, né? Mas mesmo assim não tirava o encanto que eu tinha com meu pai, porque os poucos momentos que eu passava com ele me tratava como uma princesa, né? Me dava carinho, me dava atenção, então para mim não me desencantou em relação a ele. A minha mãe era muito jovem, a minha mãe engravidou muito nova do meu pai. O meu pai era um homem muito, não posso diagnosticá-lo, mas narcisista, impediu ela de estudar, tirou ela do vínculo familiar, então ela ficou muito isolada. Eles acabaram se separando por conta do excesso de ciúmes que ele tinha, ele era muito, assim, ele perseguia muito, ciumento demais. Então minha mãe não aguentou a pressão e eles se separaram. Foi muito bom para ela. Ela, trabalhando numa padaria como balconista, conseguiu construir a casa própria, com o terreno, construiu a casa própria, uma casa assim maravilhosa. Ela me deu de tudo. Então assim, eu não passei sufoco de nada. Ela montou um quarto lindo para mim. Nós tínhamos uma vida assim muito, muito feliz. Eu era muito feliz. Minha mãe, por diversas vezes, ela normal, né? Um jovem gostava de ir para festas, baladas e tinha muitos namorados. E eu era muito ciumenta. Então, quando eu via algum namoradinho ciscando ali na porta da casa da minha mãe, eu já dava logo um jeito de enxotar, porque eu achava que ia tirar a atenção da minha mãe comigo. Eu falava, ai, esse cara vai roubar minha mãe de mim. Então, eu sempre humilhava o rapaz, fazia ela passar vergonha, sabe? Uma criança bem ciumenta e rebelde. Até que minha mãe arrumou um namorado específico e eu já estava com 9 anos. Eu não impliquei com ele e falei, deixa pra lá. E ela começou a se relacionar com esse rapaz. Minha mãe se relacionando com ele, eu não sei ao certo quanto tempo depois que começou essa relação, mas eu só vou me recordar do dia exato. A minha cidade é muito quente, muito quente. E o teto do meu quarto é daqueles teto de plástico, acho que é PVC, se eu não me engano o nome. Então eu coloquei, como no meu quarto eu não tinha televisão e eu adoro assistir, ficar dormindo, ouvindo o barulho da televisão, eu peguei o colchão do meu quarto e coloquei na sala. Para assistir, também porque era um ambiente mais ventilado, um ambiente mais fresco. E tinha esse hábito de às vezes dormir na sala para ficar assistindo alguma coisa. A minha mãe saía muito cedo para trabalhar, se eu não me engano, por volta de 4 e pouco da manhã, por aí. Nesse dia específico, esse rapaz dormiu lá. Esse rapaz dormiu na casa da minha mãe. E eu estava dormindo no colchão, mas eu meio que dei uma despertada do meu sono com alguns passos na casa. Eu sei que esse rapaz sentou no sofá, ele pegou a minha mão e colocou no órgão dele. Acho que eu não vou conseguir falar o que ele fez, mas eu acho que dá para entender, né? O que ele fez com a minha mão no órgão dele. Naquele momento eu pensei, acordo, vejo, finjo que eu tô dormindo e deixo passar. Eu não sabia o que eu fazia. Se eu abri o olho, então eu fiquei com medo de abrir e ele não me matar, me bater.
Não sei. Então eu preferi fingir que estava dormindo. Então eu continuei fingindo que estava dormindo até ele acabar o que ele queria fazer. Mas eu sabia exatamente o que ele estava fazendo. Eu não estava confusa, o que ele está fazendo, o que é isso, não. Eu sabia eu tinha só 9 anos, mas eu sabia exatamente o que estava acontecendo e eu sabia que aquilo era errado. Por mais que eu tivesse só 9 anos, eu sabia muito bem o que estava acontecendo naquele momento. Quando ele acabou o que ele queria, ele saiu, foi pro banheiro tomar banho. Rapidamente eu já me recolhi pro meu quarto, levantei, peguei meu colchão, corri pro quarto e fiquei tentando raciocinar o que tinha acontecido e o que eu ia fazer com aquilo, com aquela informação e com aquilo que tinha acontecido. Eu fiquei muito envergonhada porque eu não sabia como eu ia falar pra minha mãe. Como que eu vou falar pra ela, mãe, olha, ele fez isso e isso, ele pegou minha mão, colocou no órgão dele, minha mãe ia falar, como que você sabe o que é isso? Então assim, eu não sabia como me expressar, como contar. Eu fiquei com muita vergonha de contar. Muita vergonha. Então fiquei reclusa. Só quando ele vinha pra casa dele eu me escondi. Então eu fiquei muito tempo assim. Eu sabia que ele estava chegando, ia pro meu quarto e me trancava. Se ele estava na casa, eu me trancava. Se eu tinha que passar por algum cômodo, eu evitava contato visual. E assim foi por muito tempo. Eu fiquei doente. Eu, minha prima e minha avó, nós três pegamos assim uma pneumonia muito forte. Nisso a minha avó não sarou, minha avó ficou muito doente. E lá na minha cidade pequena, não tinha muito recurso, não descobriu o que minha avó tinha. Falou, olha, como minha avó tinha uma filha que morava aqui em São Paulo, falou, olha, vai para São Paulo que lá tem mais opções, tem mais especialistas. Então minha avó saiu de Sergipe e veio para São Paulo, nós ficamos lá naquela expectativa da melhora dela. Com menos de 30 dias, a minha avó, ela piorou muito. A minha tia ligou para minha mãe e falou, olha, vem para cá, porque nossa mãe tá muito ruim. Minha mãe falou, e agora? Eu vou deixar Beatriz com quem, né? Acabou deixando com a minha madrinha, que é uma pessoa que eu sou completamente apaixonada, porque se eu tive alguma referência na minha infância de carinho, afeto, amor, você pode ter certeza que foi com ela. Então, assim, ela realmente é uma pessoa muito querida e amada por mim. Eu fiquei super feliz porque era uma pessoa que eu amava estar. Fiquei com ela. A minha avó acabou falecendo aqui, com pouco tempo que a minha mãe chegou. E a minha mãe, ela perdeu, isso eu entendo hoje. Eu quero deixar bem claro que eu entendo isso hoje, ok? Minha mãe, ela perdeu não só a mãe dela, ela perdeu a melhor amiga, a confidente, a comparsa, a cúmplice. Minha mãe perdeu o chão, a terra, ela perdeu tudo. Naquela época não se falava em depressão, naquela época não era tão falado quanto é hoje. Então a minha mãe não teve essa percepção de que ela foi adoecendo. Ela não teve essa noção de que a psique dela ficou assim, muito conturbada. Hoje nós temos essa percepção, à época não se falava. Minha avó faleceu, teve o enterro dela, minha mãe voltou para nossa cidade, só que para ela não fazia mais sentido ficar lá. Tudo lembrava a minha avó, tudo, os lugares que ela ia, a casa dela, a casa da minha avó. Então para ela tava na cabeça dela, ela ficando aqui, ela estava mais perto da minha avó, porque ela estava enterrada aqui. Enfim, uma loucura, né? Isso não tem nada a ver. Ela acabou decidindo vir morar em São Paulo. Então, assim, ela abandonou tudo lá. A casa dela, as coisas que ela conquistou, e veio pra cá. Fazer o quê? Não sei. Tentar se afastar, talvez esquecer, talvez tentar algo novo. E me trouxe junto, que pra mim foi uma tortura, porque eu não queria vir. Já tinha muitos amigos, eu amava a minha madrinha, a minha tia, eu não queria vir embora. Só que ela ia vir pra cá também para começar uma vida com esse rapaz. Então ela veio para cá. Moramos um tempo na casa da minha tia, de favor. Até minha mãe não trabalhava, minha mãe não terminou o ensino fundamental porque a época que estava com o meu pai não permitiu que ela continuasse estudando, então minha mãe parou no ensino fundamental. Então aqui em São Paulo, sem estudo, sem nada, fica mais complicado de você arrumar emprego. Então ficamos de favor e ele era o provedor financeiro. Então, até então, ficamos na minha tia por um tempo, morando lá, até que ele conseguisse um capital para alugar uma casa, mobiliar e tudo mais. E assim foi. Muita humilhação, muita assim, é horrível você ficar na casa dos outros de favor. Não vou entrar nesse detalhe, mas quem já morou de favor sabe o quão humilhante é. E ainda mais para mim, que nunca precisei disso.
né? Porque tinha minha casa, tinha meu quarto, tinha meu conforto, tinha minhas coisas. A gente não precisava estar se submetendo àquela situação, né? E a gente tinha família. Então, fome a gente não ia passar na minha cidade. Minha mãe alugou uma casa, eles alugaram uma casa, e assim, como o dinheiro era curto, só ele que era o provedor financeiro, eram casas muito simples, casas muito humildes, em comunidades, casas que não tinha, assim, geralmente no quintal com outras pessoas. Eu nunca tive o meu próprio quarto nessas casas que minha mãe alugava. Então eu acabava dormindo ou na sala, meu quarto era uma sala, meu quarto era na cozinha, enfim, meu quarto era onde dava. Ou num colchão, ou numa cama, meu guarda-roupa era o que tinha, aonde tinha. Como minha mãe se mudava muito, porque não gostava da vizinhança, ou porque o vizinho era perturbado, enfim, minha mãe se mudou muitas vezes para muitas casas, então a gente vivia se mudando constantemente. Começando essa nova relação, né, com essa pessoa, eu já estava um pouquinho mais maiorzinha, já estava com 11 anos, né, já tinha se passado um tempo, e ainda continuei sem contato visual. Eu não conseguia olhar nos olhos, sempre com a cabeça baixa, porque eu tinha vergonha de olhar para a cara dele, eu me sentia mal de olhar, eu não gostava de olhar. Eu achei que ele não ia fazer nada mais. Acho que não vai fazer mais nada não, acho que foi uma coisa de momento, acho que ele não vai tentar mais nada. Mas mesmo assim, eu ainda retraída. Certa vez, eu dormindo na cozinha, uma cama na cozinha, eu acordei com ele tocando meu peito, na madrugada. E era num momento muito oportuno porque minha mãe não estava lá. Era bem tarde da noite, ela costumava, finais de semana, ficar até tarde da noite na casa da minha tia, enfim, em social, né? Ela fazia uma social com a minha tia, bebendo, conversando, jogando conversa fora. E ele geralmente se aproveitava desses momentos para me molestar. Eu não deixei aquilo acontecer. Quando eu senti o que ele estava fazendo, eu acordei e falei: o que você quer? Não, eu tô procurando um negócio aqui e tal. Eu fui procurando o quê? Não, nada, desconversou e saiu. E isso aconteceu várias vezes. Várias, e foi acontecendo, e era a mão no peito, era a mão na virilha, era a mão na bunda, e aí foi, e o que você quer? E assim foi acontecendo por diversas vezes, até o ponto de eu não conseguir dormir mais. De eu ficar boa parte das noites assim: ele vai vir hoje? Será que ele vai mexer comigo? Então eu não dava ousadia. Então eu não ficava com roupa curta, eu começava a me policiar dentro da minha casa, as minhas vestimentas, para não atrair ele. Então a todo momento eu me esquivava. Se a minha mãe saía e ele estava lá, eu não ficava lá. Eu ia para a porta. Ficava na porta esperando a minha mãe voltar. Então eu nunca ficava no mesmo ambiente que ele sozinho. Para evitar que isso acontecesse. A escola começou a desconfiar. Eu só dormia na sala. Meu rendimento foi caindo, me chamaram na diretoria da escola. O diretor: escreva uma redação aqui para mim, eu não entendi muito bem, pediu para escrever alguma coisa, eu escrevi, ele leu, olhou e falou: olha, eu sei que está acontecendo alguma coisa com você. Eu não sei como ele teve esse tato, acho que ele era algum tipo de especialista em letras, ele leu, viu minha caligrafia, porque existe isso, né? E ele foi arrancando, ele fez uma oitiva comigo de uma forma que não me revitimizou, não me fez reviver aquilo, mas de uma forma assim que eu contasse, com jeitinho. E eu acabei contando tudo. Na hora, a minha mãe foi acionada. Minha mãe já foi com a minha tia, e foi um choque, não, tudo bem, eu vou resolver essa situação. A minha mãe teve a brilhante ideia de me colocar frente a frente com ele. Uma ideia brilhante, né? Me colocar frente a frente com ele. É óbvio que ele ia negar. Ficou eu, minha mãe, minha tia e ele. Ele na ponta da cama com cabeça baixa, eu um pouco mais afastada, e minha mãe falou: conta tudo o que aconteceu, e eu contei. E ele só balançava a cabeça dizendo que não, que não. Eu me revoltei com aquilo, me levantei, comecei a gritar, xinguei muito, fala a verdade, conta a verdade, e fui para cima dele para atacar. E a minha tia
me tirou daquele ambiente e fui para casa da minha tia. Naquele dia ela me falou muitas palavras de apoio. Eu tô com você, vou te ajudar, a gente vai estar, isso tá errado, ele não pode fazer isso com você. Me senti assim, nossa, ufa, tô protegida, tá tudo bem. Passou um dia, 2, no terceiro a minha tia ficou esquisita, ríspida. Ok. Ela, Beatriz, é o seguinte, vamos ter que resolver essa situação, vamos ali na delegacia, que vamos lá. Porque assim, é o seguinte, ó, eu tive um sonho, eu sonhei com a sua avó, e sua avó me dizia no sonho que tudo isso que você está falando é mentira. Não sei se ela jogou um verde para colher maduro, achando que eu estava mentindo. Eu não, tia, não tô mentindo. Então vamos na delegacia. Minha tia tinha um amigo policial. Paramos na rua da delegacia, esse policial veio para fora conversar comigo. Minha tia e minha mãe ficou no carro, ele me levou para um canto para conversar. E pediu para relatar o que tinha acontecido. De novo, eu revivendo aquela situação novamente. Contei para esse policial de novo. Ele falou, olha, eu entendo o que aconteceu com você, mas assim, ele vai ser preso, ele pode morrer na cadeia, eu acho que você não quer isso, né? Resumindo, eu acho que ele foi induzido a me convencer a calar a boca. Porque na cabeça delas eu estava mentindo. Ou, lembra o que eu falei no começo? Que eu tinha ciúmes dos namorados da minha mãe? Que era mais uma coisinha que eu tinha inventado por ciúmes da minha mãe. Então, na cabeça da minha mãe, eu acho, ela pensou que eu tava com ciúmes. E falou, olha, quando vocês estiverem a sós, você fala pra ele, ó, dessa vez eu deixei passar, na próxima eu não vou deixar, isso tá muito fincado na minha mente. Você acha mesmo que eu ia ficar num ambiente com ele, confrontá-lo e falar que eu dei uma chance pra ele e que na próxima eu não vou dar de novo? Óbvio que não. Depois daquilo eu fui convencida a ficar quieta, a não levar aquilo adiante, a não tocar mais no assunto, que isso não iria mais acontecer. Entrando no carro, a minha tia, minha mãe perguntou, e aí, Beatriz, o que você vai fazer agora? Tipo, você vai continuar falando, tipo, desse assunto, ou, né, tal. Naquele momento eu me senti muito coagida, a ficar quieta e jogar um pano em cima daquilo, enfim. E foi o que eu fiz. Ele usou isso de muleta para começar a fazer outras coisas. Ou seja, ele saía para beber, para sair com mulheres, voltava de madrugada e falava para minha mãe que era porque ele não queria ficar em casa para não ficar olhando para minha cara de mentirosa. Porque ele não conseguia ficar em casa, porque não conseguia olhar para minha cara, que foi muito injusto. Ele se vitimizou, se aproveitou daquilo para sair noitadas afora, para viver uma vida assim, viver uma vida louca. E minha mãe, eu dentro de casa, dependendo dele financeiramente, né? E eu dependia financeiramente dele também, de certa forma, né? Ele não tentou mais nada desde então. Mas ele ficou durante muito tempo fazendo isso. Saía, botava de madrugada, eles brigavam muito, ele quebrava a casa, ele quebrava o celular, ele esmurrava a parede, e assim era um caos. Então a gente se mudava constantemente também por conta dessas posturas que ele tinha quando voltava bêbado. Minha mãe, vendo aquela situação insustentável, né? Só hoje eu vim descobrir que depois que minha avó faleceu, a minha mãe ficou 15 anos com depressão. A minha mãe estava perdida, ela estava dentro de um buraco. Então ela parou de se cuidar, ela era muito vaidosa, muito. Então ela parou de se cuidar nesse meio tempo, ela chegou a pesar mais de 110 quilos, ela engordou muito. E ela foi se deteriorando dia após dia. Ela foi se esquecendo de mim, se esquecendo do mundo. Então as coisas iam acontecendo ao redor dela e ela estava cega. Ela estava deixando a vida levar, e dentro do buraco ela foi vivendo dia após dia dentro desse buraco. Ela só saiu 15 anos depois. Mas eu só entendo isso hoje. Naquele momento eu a xingava na minha mente, né? Isso é mãe? Isso lá é mãe? Mas eu não entendia. Hoje eu entendo que ela foi tão vítima quanto eu. Ela estava tão doente quanto eu, porque ele se aproveitou, né, da ingenuidade dela, se aproveitou da doença que ela estava vivendo naquele momento, da perda da mãe, do luto, se aproveitou para fazer o que queria com ela. E fez.
Por fim, minha mãe descobriu que o meu pai estava morando em Santos. Perto, se eu morava em São Paulo, Santos não é longe. Ela simplesmente achou o endereço com alguém, não sei como, achou o endereço do meu pai. Chegou um belo dia para mim, arrume suas malas, você vai morar com seu pai. Só que a lembrança que eu tinha do meu pai era uma lembrança linda. Com meu pai tá ótimo, na minha cabeça é melhor do que esse inferno que eu tô vivendo aqui. Meu pai é um pai bom, não tenho o que falar do meu pai. Meu pai só não pagava pensão e era um pai ausente. Nunca ligou para mim nos tempos que eu fiquei aqui, nem para me dar um parabéns. Mas ele é um ótimo pai, vai dar tudo certo. Arrumei as minhas malas e fui para Santos. Quando eu cheguei na porta, era uma oficina. Meu pai é mecânico. Desculpa, ele mexe com funilaria e pintura. Eu olhei, ok, aqui deve ser só o comércio dele. Trouxe sua filha para morar com você. Mas como eu tô dormindo dentro de uma van? Eu não aluguei uma casa, eu moro aqui justamente para economizar no aluguel. Ela dorme com você na van. Minha mãe chegou, colocou as minhas malas lá no chão da oficina e falou, tá aí, se vira, tchau. E foi embora. E me deixou lá. Isso eu já estava com 13 anos. Meu pai falou, não posso deixar ela dormir aqui na van comigo. E tinha pessoas que trabalhavam com ele, funcionários, né? Falou assim, eles dividiam uma casa que tinham 3 quartos. Eu falei, olha, posso ir lá morar com vocês? É repentino, mas olha o que aconteceu. Meu pai me enfiou numa casa com ele e mais 2 homens, desconhecidos. Olhei para um lado, olhei para o outro, meu Deus. Um muquifo, uma quizumba, uma nojeira, um lugar porco, um lugar imundo, uma coisa horrorosa. Bom, mas é isso aqui que eu tenho, né? Bora lá. Meu pai, isso foi num final de semana, quando foi numa segunda-feira, meu pai saiu para trabalhar e eu olhei para casa, olhei para um lado, olhei para o outro. Bora dar um grau nessa casa. Limpei a casa, deixei uma coisa, ó, um brinco. Quando ele chegou, tinha algumas coisinhas lá na geladeira, eu já estava preparando até comida. Quando ele chegou, ele ficou chocado. Meu Deus, nossa, você fez tudo isso. Você limpou essa casa. Os rapazes falaram, meu Deus, eu nunca vi essa casa tão limpa. Você sabe fazer comida? Mal sabia eu que ali era o começo do meu inferno. Ali eu virei empregada. E ali também eu conheci quem era meu pai. Graças a Deus, porque olha, eu tive sorte, porque os homens que moravam lá eram homens direitos e respeitadores. Eu dei essa sorte, porque eu poderia estar revivendo tudo de novo. Meu pai, por fim, aos poucos, foi me colocando essas obrigações. Fazer garrafas de café antes dele trabalhar, fazer janta todos os dias, manter a casa limpa. E eu não sabia ainda que meu pai tinha um problema seríssimo com bebida. Então meu pai, ele era um alcoólatra, de verdade. Dele sair final de semana e só voltar na segunda-feira, ele tinha um problema muito sério com prostituição e com bebida alcoólica. Até então ele não me agredia, mas chegou um determinado momento que aí sim iniciaram as agressões. Começou com... E ele sempre batia na cara. Era muito específico, era sempre na minha cara. Tapa na cara, empurrão, tapa na cara. Cadê você? Por que você não fez as coisas de casa? Você estava fazendo o quê? Sua preguiçosa, sua cebosa, você é uma porca, você não lavou o banheiro direito, olha o banheiro tá fedendo, olha essa comida tá assim, olha essa comida tá assada, por que o papel higiênico já acabou tão rápido? Pai, eu preciso de absorvente. Muita mulher usa pano, pega pano, põe pano. Pai, eu preciso... acabou isso aqui. Não, porque você está gastando demais em casa, está dando muita despesa. Meu pai nunca teve responsabilidade em cuidar de um filho. Meu pai nunca teve responsabilidade em ser um homem da casa, de comprar comida, mantimentos. Então eu fui ficando magra. Fui ficando magra. Os rapazes começaram a comer na rua, porque não entravam no acordo em relação a fazer as compras do mês, então os rapazes pararam de comer em casa, cada um se virava, e eu fiquei ali. Não tinha um sabão em pó para lavar uma roupa, não tinha um papel para me limpar, não tinha um sabonete direito, eu tô falando do básico, sabe? Tinha que ficar pedindo. Meu pai tinha um cofre. E ele juntava ele juntava muito moedas de R$1. E é horrível falar isso,
Mas eu arrumei um jeito de roubar do cofre dele. Pro básico. Tô falando para comprar um absorvente, eu tô falando para ter um dinheiro, para ter vontade de tomar uma Coca-Cola, eu comprar uma Coca-Cola, eu tô falando disso. Meu pai começou a desconfiar porque o cofre estava ficando leve. Ele abriu o cofre e ele viu que estava faltando muita moeda. Eu tinha um tamanco que tinha um pequeno saltinho. Ele pegou esse tamanco, ele virou do lado do tamanco, ele só dava na minha cara. Só na minha cara. Eu não vou criar filha para ser ladrona, pá. Eu fiquei com a minha cara completamente deformada. Completamente deformada. Olho deformada, um monstro. Um monstro. Sabe? Deu sair na rua e do lado, duas casas pro lado tinha uma merceariazinha. Deu olhar o cara falar: o que é isso? Quem fez isso com você? Foi seu pai que te bateu assim? Não, você tem que chamar a polícia. Tipo assim, porque eu tava muito. Foi chocante. Sabe? E eu, não. Porque na minha cabeça eu merecia aquilo. Porque eu estava roubando. Não, eu não ia falar para aquela pessoa que meu pai me bateu porque eu roubei. Porque eu também tinha vergonha de falar: ele me bateu porque eu roubei. Eu fiquei quietinha, não. E assim foi por muito tempo. Um dia eu fui pra praia com as colegas. Pai, posso ir pra praia? Que era muito perto. Com as minhas colegas da escola? Pode. E lá, né, as meninas, vamos fazer uma tatuagem de rena. Passava aqueles caiçaras, né? Vamos fazer uma tatuagem. Eu falei, vamos. E eu fiz um assim nas costas. Meu pai chegou na madrugada da vida, eu tava dormindo e ele viu a tatuagem nas minhas costas. Eu já acordei sendo espancada. Hoje ele tem as costas toda tatuada. Vai entender, né? Mas ele falava que tatuagem era coisa de... Eu não sei se eu posso falar essa palavra, mas de garota da vida. E que ele não ia ter uma garota da vida dentro de casa, que ele não ia criar uma garota da vida. Uma vez ele me viu voltando com um menino da escola. Mais um espancamento. Que eu ia engravidar, que eu era uma garota da vida, que na mão dele não ia sair grávida, só porque ele viu eu voltando com o menino da escola. Mais um espancamento. E assim, começou a bater por pouco. Por pouco. Ele batia por prazer mesmo. Por prazer. E eu fui definhando, ficando cada vez mais magra. Minha mãe foi me visitar e me viu naquela situação. Ele falou pra minha mãe que era porque eu tava usando crack. Que eu tava me envolvendo com o pessoal da escola, eu tava usando crack. Por isso que eu tava magra daquele jeito. Ele não falou pra minha mãe que era porque ele me deixava passar fome. Passar privações, né? Fome a gente não passa, que a gente come até pedra, né? A gente come até pedra, mas, tipo assim, quase nada. Minha mãe vendo aquela situação ali, resolveu... Assim, na verdade, eu acabei pedindo pra ela pra me levar dali. Falei, me leva embora. Prefiro voltar do que continuar aqui. Prefiro voltar. Minha mãe me buscou e me levou embora. Meu pai, por fim, voltou para nossa cidade natal. E para não ficar com fama de mau pai, ele espalhou para minha cidade que eu tinha virado lésbica, que eu me envolvi com uma mulher e que eu estava usando crack. Ele espalhou para minha família toda isso. Como na época não existia WhatsApp, redes sociais, então não tinha essa comunicação. Então eu só fiquei sabendo disso agora, bem mais velha. Que ele espalhou isso na minha cidade, né? Que eu era lésbica e usava crack. Enfim, um louco, maluco, um sádico, sei lá. Voltei para casa da minha mãe, já estava prestes a completar 15 anos, já tinha 14. Eu fiquei só um ano passando isso com meu pai. Voltei para São Paulo de novo com a minha mãe, pertinho de completar 15 anos. Nessa casa que minha mãe estava morando, até um pouco melhor, do ladinho de um banheiro tinha um cubículozinho assim, que cabia uma cama certinho e uma cômodazinha. Até minha mãe comprar essa cama e essa cômoda, eu fiquei dormindo no colchão na sala. No primeiro dia que eu cheguei de Santos, no primeiro, não foi no segundo nem no terceiro, foi no primeiro dia que eu cheguei de Santos, eu tava assistindo, ele passou do banheiro, da sala pro banheiro, passou a mão na minha bunda. Eu só olhei pra cima e falei, meu Deus, não. Meu Deus, de novo não. De novo não. Eu não posso viver isso de novo. De novo não. E assim foi.
E assim continuou. E aí começamos de novo. Foi dada a largada novamente para as molestações. Só que ficou um pouco mais ficaram mais intensas. Porque eu já estava mais corpulenta, estava, né, mais corpuda e, enfim. Tava na cozinha, o cara chegava por trás de mim e me agarrava. Lambia meu pescoço. E aquela coisa nojenta, asquerosa, eu empurrava, dava cotovelada. Eu não deixava aquilo acontecer. Acordava no meio da madrugada com ele na minha cama, me passando a mão em mim, eu cotovelada, empurrão. E foi acontecendo. Foi. Até eu me saturar daquilo. Chegar na minha mãe e falar, mãe, tá acontecendo de novo. Aham. E por que você não me contou antes? Eu falei, eu tô contando agora. Nada resolveu. Minha mãe estava num buraco muito profundo. Só que eu não percebia. E eu me rebelei. Tá bom, não vou ficar mais em casa. Eu não vou ficar aqui dentro. Então, chegava à noite, rua. Noite, rua. Rua. E comecei a conhecer pessoas que prestavam e pessoas que não prestavam. Rolês aleatórios, baladas, bebidas, tudo que você possa imaginar. Tudo. Eu não queria ficar em casa. E em conflitos com a minha mãe, de eu estar sempre saindo de menor, 15 anos, né? Tinha acabado de fazer 15 anos, de menor, esse negocinho de festa de 15 anos, isso aí eu não tive, tá? Isso aí eu nunca tive. Nem um bolo, nem um mínimo que foi um parabéns. Nada, tá? E a gente sempre em atrito, porque eu vivia saindo, eu vivia na rua. Mas, de novo, eu ia falar pra ela que eu não estava ficando em casa por causa dele? Não, porque eu já falei, não resolveu nada. E assim, sempre que eu falava pra ela o confrontava, se tinha acontecido. Ele ficava enfurecido e saía. E aí ficava aquele clima. Como ele era o provedor financeiro, a gente passava aperto. Então ficava aquela bola de neve, aquele ciclo. Eu falava, ela confrontava, negava e tinha penalidades. Que acabava ricocheteando em mim, porque minha mãe ficava estressada. E ficava. E aí eu parei de ficar em casa. Até que nesse meio tempo, eu conheci o pai da minha filha. Numa balada. Trocamos telefone, ficamos conversando durante um tempo. E 10 anos mais velho do que eu. Eu já estava perto de completar 16 anos. Ou seja, ele já estava com 26 anos. Bem mais velho, mas era bem estruturado. Tinha casa, já tinha uma moto, estava estudando, tinha um emprego, tinha uma estabilidade. E me agarrei ali. Parecia uma boa pessoa. Numa oportunidade, voltando da escola, achando eu que não tinha ninguém em casa, fui tomar meu banho. Não tem ninguém, ok, não tem ninguém. Liguei pra ele, falei, olha, eu queria tanto tomar um sorvete. Ele, vou aí te buscar. Eu falei, tá, vou deixar a porta encostada, quando chegar você entra. Tá bom. Fui, tomei meu banho. Quando eu tô saindo do banheiro, ele tá na porta do banheiro. Eu tava só de toalha. E eu fiquei meio sem graça, assim, com a mão no peito. Assim, tipo, e aí, né? E agora? Ele não falou absolutamente nenhuma palavra. Ele só veio até mim, puxando a minha toalha com uma faquinha na mão. Puxando a minha toalha, eu não. E ele com essa faquinha na mão. Eu vou resumir o que vocês já imaginam. O banheiro era aqui era o cubículozinho onde era o meu quarto. Ele estava saindo. Aqui já era a minha cama. Então ele só me empurrou. E ali sim ocorreu o estupro, com penetração mesmo. Ali ele conseguiu o que ele queria. Eu vi nele uma esperança de sair daquela situação, aceitei. Peguei minhas coisas, um pouco, depois a gente volta para buscar o restante. E eu fui morar com ele. Só comuniquei a minha mãe, ela, dentro daquele buraco negro, tá bom. Tipo, dentro daquele buraco negro ela não tava, sabe? Enfim. Fui morar com ele, eu só pedi pra ela me matricular na escola lá perto, porque era outra cidade, né? Pedi pra me matricular lá perto, né? Em outra escola. Esqueci de mencionar que eu tive um irmãozinho nesse meio tempo, tá? Minha mãe engravidou dele, nesse meio tempo minha mãe teve um filho dele.
Nesse meu tempo existia também o meu irmão. Acho que minha mãe tentou engravidar mais para tentar suprir a falta que a minha avó fazia. Enfim, mas não deu muito certo. Acho que piorou mais ainda a situação, porque ela se viu grávida tendo um bebezinho sem a minha mãe por perto, né? Acho que só piorou a situação, enfim. Fui morar com ele, minha mãe foi lá, me matriculou, fez a minha matrícula, né? Nessa escola que era mais perto, nessa cidade vizinha que a gente foi morar. E comecei a ter uma vida de casada com 16 anos. Eu com 16 anos e ele com 26 anos. No começo era tudo muito bonito. Não tava tudo ok, tudo tranquilo. Eu estudava, ele trabalhava, só que eu estudava à noite. E aí ele trabalhava, então a gente só se via à noite. E ele começou a falar: não vai pra escola hoje não, fica aqui comigo. Não precisa estudar, depois você vê isso. Fica aqui comigo. E eu comecei a faltar às aulas até parar de ir. Muitas das vezes ele saía do trabalho, eu falava: cadê você? Ele: eu tô aqui no barzinho. Vem aqui. E eu ia, ficava lá um pouco, vamos embora pra casa. E ele não tinha hora pra parar. Ele começava a beber, ele engatava e não parava mais. E assim foi. Direto, bebendo. Ele bebia muito. E quando ele bebia, ele ele se transformava em outro ser humano. Em uma dessas transformações, ele falou: eu tô aqui no barzinho, vim aqui. Eu fui lá. Cheguei lá, ele tava jogando. Além do vício em bebida, também vício em jogo. Jogando valendo dinheiro. Ele não ganhava tanto, mas assim, tava tirando de dentro de casa, né? Só mencionando, essa casa que a gente morava era tipo um quintal com duas casas. A mãe dele morava em uma e ele morava em outra. Então a mãe dele estava por ali também. Até então não tinha o que falar dela. Muito sossegada. E eu falando: cara, não joga, cara, vamos embora. Ele não gostou de ser repreendido, mas a gente foi embora. E ele foi murmurando o caminho até em casa. Chegando em casa, eu continuei falando: você toda vez que você bebe, você não para, você não tem hora de parar, você não tem pausa. Você bebe e joga mais, e aposta mais, e você não tem um break, sabe? E a mãe dele foi até lá, ficou na porta, olhando pra gente, vendo aquilo e eu contando pra ela o que estava acontecendo. Ele ficou muito enfurecido com aquela cobrança minha, e a minha ex-sogra à época também aconselhando ele, e ele falou pra ela: eu não sei se eu posso falar essa palavra, mas quem é que você pensa que você é, sua vagabunda? Falou assim pra mãe dele. Quem é que você pensa que você é, sua vagabunda? Você nem ninguém pra falar nada pra mim, não. Nem mãe minha você é. Naquele momento foi o sinal. Naquele momento eu tinha que ter percebido que eu estava entrando numa furada. Porque o cara que não é um bom filho, ele não é um bom pai e não é um bom marido também. Naquele momento eu deveria ter percebido esse sinal. Porque ali foi o primeiro sinal que ele deu de que se o cara tá chamando a mãe dele de vagabunda, ele vai me chamar do quê? Dali foi uma sucessão de acontecimentos. Era esse ciclo. Saía do serviço, ia beber, chegava em casa, briga. Até começar os primeiros sinais da agressividade. Chegar, a gente discutir por alguma coisa, celular no chão, algum eletrodoméstico no chão, estraçalhar coisas em casa. Até que teve uma briga específica nossa, que ele quebrou mesa, armário, liquidificador, televisão. E assim, como eu não trabalhava, ele era o único provedor e não ganhava tão bem, iria demorar para conseguir conquistar de novo aquelas coisas para aquele. Então eu ficava sem aquelas coisas, né? E, cara, isso foi um ciclo constante. E no outro dia, amnésia. No outro dia era sempre amnésia. Baixou a cachaça, vinha a amnésia. Ai, não lembro muito bem, eu errei, me desculpa. Ai, não sei, eu não lembro. Fiz isso, nossa, desculpa, perdão. E assim foi. Ficamos nesse ciclo. Ele tinha uma avó, o pai dele já era falecido, ele tinha uma avó que já estava dando os sinais de Alzheimer. E ela morava em outra cidade e não tinha ninguém para ficar com ela e os vizinhos reclamando. Gás ligado, portão aberto, ela não estava ficando mais lúcida, não tinha ninguém para ajudar ela. A casa era confortável, era grande. E a mãe dele sugeriu que a gente fosse morar lá, como eu não trabalhava, para ficar de olho nela e, enfim, né?
dar o suporte que ela precisava. Eu não vi problema naquilo. Ela me usou, né? Que era pra ela ter ido, não eu. Se era ex-sogra dela, não era pra eu ter ido. Ela me usou, né? E eu, ok, tudo bem. Fui pra lá. Aí ficou morando nós três. E eu comecei a cuidar dela, mas ela estava ainda independente. Acabei descobrindo a gravidez. Estava perto de completar 17 anos. Descobri a gravidez. Até então tranquilo, ele não acontecia nada na casa da avó dele, ele não ficou, tipo, ele acontecia essas coisas dele beber, mas ele ficava quietinho na casa da avó dele, não aconteceu mais nada. A minha filha nasceu, né, tudo tranquilo, mas a minha gravidez e esse tempo todo que eu fiquei com ele, só depois que eu percebi que ele foi me cercando e me afastando das pessoas. Exemplo, como eu não trabalhava, estava ociosa, vou na casa da minha amiga. Aquela vagabunda? Não. Você é mulher casada, você não vai se misturar com esse tipo de gente? E reclamava? Aí tá bom, cortei a amizade. Tem outra amiga minha, sempre falando que não prestava, não era pra mim, odiava a minha mãe. Sua mãe não presta, sua mãe abandonou você, sua mãe, sabe, não queria ir comigo na casa da minha mãe, mas também ficava reclamando de eu ir também. Então foi me afastando da minha família, da minha mãe, da minha tia, dos meus amigos, e eu achando que ele estava me querendo bem porque aquelas pessoas não prestavam. Mas ele foi me fechando e me deixando ali dentro daquele ciclozinho só. Então eu não saía de casa. Era só ali, era ali, dentro daquele casulinho só a gente. A gente não tinha uma vida social, assim, a gente não saía, eu não costumava sair, eu não ia para barzinhos, eu nunca fui à praia com ele. Nunca fui pra praia, nunca fizemos nenhuma viagem. Foram 4 anos juntos, mas assim, a gente não fez nada. Nada, só ali, só ali. Ele sim mentia pra mim pra sair pras baladas. Ele tinha uma vida, eu não tinha uma vida. Eu não tinha. Mas pra mim ali tava bom. Eu não conhecia o bom. Ali pra mim ainda tava bom. Porque eu tava protegida, eu tava alimentada, eu tava bom pra mim ali. E, enfim, eu falei, cara, eu acho que eu queria voltar a estudar. Tipo, eu tô com esse tempo ocioso, né? Não, mas você tá grávida. Não, deixa a criança nascer. Criança nasceu. Acho que eu quero voltar a estudar. Não, a criança é muito pequena, então sempre tinha desculpas para eu não ter uma vida. Sempre tinha desculpas para eu ficar debaixo das asas dele, para ele me controlar. E eu não via aquilo como um controle, eu via aquilo como tá me protegendo, tá cuidando de mim. Ai, nossa, ele me ama. Ai, enfim. A minha filha nasceu, saudável, bem, linda, uma bonequinha. A gente foi para casa com a menininha, ele se tornou ali um excelente pai. Um excelente pai. Um pai, assim, excelente. Sem comentários em relação a ele como pai. Em relação a cuidados, em relação a me ajudar, em relação a amor com a filha, afeto, não tenho o que falar. Não tenho o que falar. Só que eu tava cada dia mais triste, né? Cada dia mais deprimida. E a avó dele começou a ficar cada vez mais com demência. E de esquecer de fazer xixi, onde era o banheiro, fazer xixi na roupa, e foi decaindo, um Alzheimer, foi, até chegar ao ponto dela estar nas fraldas. Então eu tinha 2 bebês em casa. Tinha minha filha e tinha ela, né? Cuidava com todo amor e carinho, mas não era minha responsabilidade, mas acabou se tornando, e eu não tinha como sair daquela situação, porque como que eu ia abandonar ela lá? Teve por muitos momentos que, óbvio, que se você não tá com a cabeça legal, você não quer ter relação sexual. A mulher, a forma que a mulher desenvolve ali, a libido dela é diferente da do homem. A gente é muito cabeça, né? Tem que trabalhar mais aqui. E eu não tinha mais prazer porque eu estava muito sobrecarregada com os meus afazeres. E muitas das vezes ele queria ter relação comigo e eu não queria. E aí começavam as brigas, porque você não quer, porque onde já se viu, eu tenho uma mulher e ela não quer, e não sei o quê, e aquela briga. Então, muitas das vezes, inúmeras vezes, eu acabei tendo relação com ele sem querer.
forçada para não ter briga. Hoje eu vejo que era pior, porque é horrível você ter relação quando você não quer. Mas você acaba fazendo para satisfazer, então eu me sentia um buraco. Só pra... E ali, acabou. Terminou, me lavava e tá tudo bem. Volto a perguntar, eu ia pra onde? Eu tava contando com quem ali? Eu ia pra onde? Voltar pra casa do abusador? Ir pra rua? Lembrando, não tinha terminado a escola, ainda era de menor, não tinha um emprego. Eu ia pra onde com a minha filha pequena? Você vai vivendo com o que você tem ali. Ele começou a trabalhar à noite, arrumou um outro emprego que ganhava mais, trabalhava à noite. Para ele foi ótimo, porque aí ele teve mais oportunidade para mentir, porque nos dias que ele estava de folga, ele falava que ia trabalhar. Em um dia em específico, ele me ligou e falou, olha, amanhã eu ia ficar de folga, mas eles me escalaram aqui, eu vou ter que trabalhar amanhã, tudo bem. Mas o meu coração disse que era mentira. O meu coração disse, ele tá mentindo e amanhã eu pego. Eu já estava desconfiada, porque às vezes ele chegava de manhã com cheiro de bebida, como se ele estava trabalhando. Mas eu não o confrontava, né, justamente para ele não ficar agressivo. E tinha também a vozinha. Então, assim, eu ficava... Tudo eu fazia para evitar. Tudo eu fazia para evitar confronto. Minha filha tinha mais ou menos uns... Ela estava perto de completar um aninho. Estava muito frio aquele dia. Muito frio. Eu sabia o horário que ele saía. Peguei um ônibus cedo. Troquei a fraldinha da senhorinha, deixei lá, peguei um ônibus, deixei ela lá sozinha, infelizmente, enfim. Saí, peguei um ônibus e saí. Fui lá para a porta da empresa. Fiquei lá num frio brabo, esperando. Deu tal horário, olhei, ó, agora ele tá saindo. Eu liguei para ele, oi, tá saindo? Tô aqui na porta da empresa, eu tô saindo. Eu falei, por que porta se eu tô aqui e eu não tô te vendo? Ele ficou mudo. E tava muito silêncio onde ele tava. Aquele silêncio. Ele, como assim? Eu falei, eu tô aqui na porta. Vim te buscar, meu amor. Você não tá saindo agora? Desligou na minha cara. Falei, hoje você me paga. Peguei o ônibus, voltei pra casa, fiquei esperando ele. Ele me chega, com aquela cara mal lavada. Resumindo, discussão. Quebra-alheira de coisa. Quebrando tudo e discutindo tudo. Minha filha dormindo. E assim foi. Infelizmente, a avó dele veio a óbito em casa mesmo. Cheguei um dia de manhã, fui lá para dar o cafezinho da manhã dela, ela estava em óbito. Deus levou, descansou, né? Teve o enterro dela, Deus me perdoe. Mas naquele momento já foi, assim, um alívio para mim, porque eu estava muito cansada. Eu estava muito cansada mesmo. Eu estava no meu limite. Não é fácil você cuidar, ter essa responsabilidade. Sabe, de momentos que eu queria estar na casa da minha mãe, que eu queria estar indo para um parquinho com a minha filha, eu tá ali trocando a fralda dela de cocô. Tipo, isso não é vida. Pra mim, nem pra ela, nem pra mim, nem pra ela, nem pra ninguém. E daí teve o enterro dela, tudo, eu falei, pronto, minha filha já tá com mais de um aninho, acho que agora dá pra eu botar ela numa escolinha e eu ia arrumar um emprego. Mesmo contra a vontade dele, mesmo ele relutando, eu fui atrás e procurei um emprego. Achei um emprego, comecei a trabalhar, chegou o meu primeiro, coloquei minha filha numa escolinha, ele trabalhava de noite, então quando ele chegava, ele pegava e ficava, eu já ia trabalhar, deixava ela na escola, e quando dava, ela só ficava meio período, era o tempo dele dormir, ele buscava ela. Porque eu não tô dormindo pouco, porque tá ruim pra mim, porque tem que estar cuidando dela, e ficava botando pitaco pra eu não voltar a trabalhar, né? Pra eu ficar, pra me voltar. Esse salário é muito pouco, não compensa, mesmo assim, eu não desisti. Continuei trabalhando. Como eu continuei trabalhando, eu comecei a ter mais liberdade financeira. Comecei a ter, né, comprar minhas coisinhas e tudo mais. As coisas começaram a fluir pra mim, mas o jeito dele continuou o mesmo. A gente continuou nesse ciclo. Cada dia ia ficando pior. A minha ex-sogra pegou a minha filha para passar um final de semana na casa dela. Ela morava em outra cidade. Eu falei, ótimo, é bom que a gente vai ter um tempo pra gente, né? Perfeito. Sim, pode levar. Levou minha filha. E a gente, vamos no cinema. E a gente foi no cinema. Era pra assistir aquele filme Até que a Sorte Nos Separe 2. Lotado. Era estreia e não tinha como escolher assento. Então, quando a gente chegou lá, tinha as cadeiras de baixo e tinha 2 cadeiras lá em cima. E tinha um casal no meio.
Antes disso, a gente comeu na praça de alimentação e ele, ó, chope, 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 chope. Então já entrou no cinema mamado. Entrando no cinema, eu falei, olha, tem cadeira lá em cima. Se você quiser, a gente vai sentar aqui embaixo. Se não, vamos embora. Porque é pra loucão já. Porque o que importa é a companhia, não importa o lugar que vai sentar. E tititi, criando caso por causa de pouca coisa. Falei, cara, para, eu vou lá em cima pedir pro casal ir pro lado e a gente senta juntos lá em cima. Ele ficou lá embaixo, eu fui lá em cima e pedi pro casal ir pro lado. O casal, não, tudo bem, claro, o casal foi pro lado. Desci, vamos lá pra cima. Eu não, vou ficar aqui, se você quiser é aqui. Se não, então você me chamou pra cá pra quê? E pra ficar comigo pra estar escolhendo cadeira, sabe? Arrumando confusão, parece que ele tava afim de brigar. Eu subi lá pra cima e sentei lá em cima. Da esperança dele vir atrás e sentar do meu lado. Dele ver que aquilo era uma besteira, que ele tava falando e subir. Ele não subiu. Passou uns 20 minutos de filme, ele não subiu. Eu desci. Tava com um balde de pipoca e o refrigerante aqui, segurando. Falei, cara, vamos subir, para com isso. Ele se levantou e começou a falar um monte de asneira pra mim. Não me lembro exatamente o que ele falou, porque eu tava mais preocupada com a vergonha das pessoas olhando. Então eu não lembro o que ele falou. Só que chegou um determinado momento, eu falei, meu, você tá louco? Ele pegou e fez assim, ó. Bom, virou o balde de pipoca e de refrigerante em mim toda. O cinema. E saiu andando. Ele foi embora e me deixou lá. Sozinha. Ele foi embora. E me deixou lá. Se eu não tivesse dinheiro, se eu não tivesse trabalhando, eu não tivesse dinheiro para voltar, como que eu ia voltar para casa? Ele foi embora. Peguei um ônibus e fui para casa. Cheguei em casa, não falei absolutamente mais nada. A coisa que eu falei para ele foi: amanhã cedo você vá na casa da sua mãe e pegue a minha filha. Ok. No outro dia de manhã, ele levantou e foi buscar a minha filha na casa. Eu falei, por favor, vá, pegue minha filha e volte. Não pare para beber, não beba, pelo amor de Deus. Pega a minha filha e traga para casa. Se você quiser sair, o que você quiser fazer depois, você faça. Só traga a minha filha para casa. Ele fez completamente ao contrário. Ele foi para lá e não voltou. E eu ligando. Aí a minha sogra atendeu. Oi, não, ele tá aqui com os irmãos dele. Ele tá bebendo? Ah, mas não se preocupa. Ele tá bebendo? Meu, por favor, manda ele vir embora. Meu, ele tá bebendo com a menina aí, cara. Por favor, manda ele vir embora. Ele só veio chegar em casa, era de noite, com essa menina. Bêbado. Bêbado com a minha filha. Dormindo. E ainda deixou as coisas dela, a bolsa dela com tudo lá na casa da mãe dele. E eu falei um monte. Nesse dia, eu falei pra ele, quer dizer, pelo que eu tô vendo aqui, eu só sirvo pra você, pra lavar, passar, cozinhar, fazer comida, cuidar da menina e dar pra você, pra ter relação com você. Ele falou, nem pra isso você serve. Aquelas palavras estão fixadas na minha mente até hoje. Até hoje, eu tenho dentro de mim que eu não sei ter relação sexual, que eu não sei fazer. Porque eu sou ruim de cama, como dizem. Ficou na minha mente de uma forma que eu não sei te dizer. Ficou. No meio daquela discussão, ele começou novamente a quebrar as coisas. E dessa vez ele foi pegar a televisão, que era algo que minha filha adorava assistir, desenhos, né? E ele foi pegar e eu, não, você não vai pegar. E aí ele pegou e rumou no chão, pô, bem em cima do meu pé. Meu pé... E ele tentando quebrar as coisas e eu tentando o impedir, porque dessa vez eu tinha que ter aquelas coisas. Liquidificador para fazer a papinha dela, um ferro para passar uma roupa. Eu não podia deixar ele quebrar aquelas coisas, porque era do meu uso, era do nosso uso ali. Eu tinha uma filha agora. E eu tentava impedir de quebrar, e ele me empurrava. Eu ia tentar, ele me dava cada vez empurrões mais fortes. Até que eu peguei num empurrão que ele me deu, aí eu fui para cima para agredi-lo. E ele veio com as mãos no meu pescoço. E começou a me esganar. E ali ele me esganou num ponto que eu falei, eu vou morrer aqui agora. Ele parou. E eu não me dei por vencida, comecei a bater nele. Aí ele começou, jogou no chão, chute na costela, chute na barriga, chute na cara, puxou meu cabelo, soco na cara.
me bateu igual se bate no homem na rua. Os vizinhos, ouvindo, chamou a polícia. A polícia chegou na porta, tudo já tinha se apaziguado. Eu estava lá assim, sentada, chorando, pensando no que eu ia fazer. Ele na rua, na porta. A polícia chegou e me chamou. Olhou para mim, me viu toda machucada. Eu não tive... Você quer ir na delegacia? Vamos na delegacia? Eu falei, não, eu tô sozinha aqui com a minha filha. Tipo, minha filha tá dormindo. Você tem alguém que você possa ligar para vir e tal? Eu liguei para minha mãe, para ir até lá. Decidi, minha mãe chegou. Decidimos ali não fazer o boletim. Um erro, um grande erro. Decidimos só ir embora. Ele falou, o que você não levar, amanhã tá no lixo. Peguei e recolhi o máximo de coisas que deu para mim recolher e botei no carro da minha mãe, assim, muito rápido. Recolhi tudo que dava para levar e botei no carro. Cheguei na casa da minha mãe, nessa casa que ela tava já tinha 2 quartos. Fiquei instalada no quarto do meu irmão e com minhas coisas tudo em sacos. Minha filha pequenininha, já perto de completar 2 anos, pegou uma bolsinha e falou assim, mamãe, vamos para casa. Mamãe, eu quero ir para casa. Como que eu falava para ela que a gente não tinha casa? Que não existia mais casa, que a gente não tinha casa. Eu falei, filha, aqui é a nossa casa agora. Essa aqui é a nossa casa agora, tá bom? E voltei para casa da minha mãe com uma menina de 2 anos com o abusador dentro de casa. Eu não tinha para onde ir. Aquela ali era a minha opção. E no outro dia, com um colega, voltei lá. Ele não estava lá para pegar o restante das coisas. E realmente ele cumpriu o que ele prometeu. O restante das minhas coisas estava no lixo. A minha sorte é que não tinha passado o carro do lixo ainda. Eu na porta abrindo os sacos e vendo o resto das minhas coisas ali. Roupas, coisas que eu não consegui. Muitas coisas que estavam no varal ou no banheiro. Menos as coisas da minha filha. As coisas da minha filha ele não... Mas as minhas coisas estavam realmente na porta. Num saco de lixo. Misturado com lixo, misturado com as coisas... Ele limpou a casa, tá? Tudo que ele quebrou, ele recolheu, limpou e botou no saco, junto com as minhas coisas, tudo junto na porta. Eu abrindo, tirando as minhas peças, assim, humilhante. Humilhante. Entrei lá dentro da casa, tava tudo organizado. O que quebrou tava no lixo. O restante que ficou tava lá. Ele quebrou tudo. Ele tinha quebrado tudo. Até a mesa, que era uma pedra de mármore, ele levantou e não sei como... levantou e quebrou a pedra, até a pedra de mármore ele quebrou na mesa. Tava só a estrutura do ferro lá e as cadeiras. Aí se encerrou esse ciclo dele. Depois de não confiava nele, óbvio, para ficar pegando a minha filha para visita. Eu tinha medo dele, por raiva, matar a minha filha, como muitos homens fazem por aí, né? Mas naquele momento o que me preocupava mais era a segurança da minha filha em relação ao meu padrasto. Então comprei algumas trancas para trancar tanto do lado de fora quanto do lado de dentro. Então quando eu precisava ir no banheiro nas madrugadas, eu trancava a minha filha e o meu irmão pelo lado de fora. Trancava com cadeado e ia com a chave pro banheiro. Quando eu voltava eu destrancava e a mesma coisa, eu dormia com o quarto trancado. Minha filha não ficava sozinha nem um segundo com ele. Mas pela minha sorte, ele não ficava em casa, trabalhava viajando, então era só nos momentos que ele estava. E quando ele estava também, ele estava pelo mundo, traindo a minha mãe por aí afora, e enfim. Então, foi tranquilo. E aí ele veio para a gente poder lidar com essa questão por telefone, conversamos para lidar com a situação do dinheiro, quanto que ele ia dar, quanto que ele ia deixar de dar, mas aquele medo se instalava dentro de mim, para ela ir para lá de 15 em 15. Conversamos para ela ficar indo para lá de 15 em 15, mas quando ela ia, para mim era um tormento, era um medo que eu tinha, sabe? E eu acabei começando a conversar com um outro rapaz, que eu tinha ficado antes dele, e a gente voltou a se falar aos poucos. Um mês depois da minha separação, a gente ficou conversando ali, flertando e tal, mas a todo momento eu escondia dele, né, a minha vida, por medo dele saber que eu estava tocando a minha vida e ele ir pegando a minha filha, eu tô tocando a minha vida, ele usar a minha filha para me atingir de alguma forma. E até então foi sossegado, ele ficava levando, quando ele trazia a minha filha, eu despia a minha filha inteira.
eu olhava ela inteira. As partes íntimas, tudo eu olhava. Porque eu tinha medo, sabe? Pelo que eu passei, eu tinha medo da minha filha passar ou agressão ou abuso. Então eu ainda despia minha filha e olhava para ver se estava tudo bem com ela quando ela voltava da casa dele. Eu tinha muito medo, assim, que ele pudesse fazer alguma coisa. Nesse meio tempo, o tempo se seguiu, foi pagando a pensão certinho, foi pegando ela de 15 em 15, não tive problema. E fui me relacionando com essa outra pessoa. O meu padrasto não tentou nada comigo, nada. Eu ficava, nossa, graças a Deus, né? Tipo, ele tá... Ai, acho que foi uma fase ruim que passou. Na verdade, não. É porque eu já não fazia mais o perfil dele. O perfil dele é criança. Eu já era uma mulher. Quem fazia o perfil dele agora era a minha filha. Certo? Porque ele gosta de criança. Então ele não tentou mais nada porque eu já não fazia mais o perfil dele. Comecei a me relacionar com essa outra pessoa escondido. Escondido por medo, né, dele e do meu atual saber, e ele super respeitou. Ele entendia. Então muitas das vezes eu tava com ele e ele me ligava, vamos voltar, e eu e o outro do meu lado. Eu dando trela, com medo de falar assim, eu não te quero. Chega, eu tinha medo de dar um basta naquilo, eu fui enrolando, porque eu tinha medo das palavras que eu ia usar com ele, e ele acabar fazendo algo para minha filha quando a minha filha fosse para lá. Então eu fui bem cautelosa, porque eu não sabia onde eu estava pisando. Eu não sabia, porque eu não sabia quem ele era. Eu descobri quando ele me bateu. Então eu não sabia o que ele podia fazer com a minha filha. Então eu fui bem assim, mansa. Eu escondi essa relação durante 1 ano. Até minha filha começar a verbalizar. O tio, aí já não tinha mais o que esconder. Quando ele me perguntou se eu estava com alguém, eu falei que sim. Com muito assim, medo, ele falou, tá bom, só se acontecer alguma coisa com a minha filha, a conversa vai ser outra. Eu, tudo bem. Ele, nossa, quem diria você, hein? Quem diria você? Que tinha medo, né? De se relacionar com uma pessoa que não fosse pai da sua filha, né? Tá aí, eu falei, mas nem todo mundo é um monstro igual o meu padrasto era, né? Comecei a me relacionar com essa pessoa, a minha mãe sempre morou de aluguel. E Deus deu uma oportunidade para ela dela comprar uma casa. Só que essa casa era somente de 2 cômodos. Então, novamente, eu não tinha condição. Já estava ruim daquele jeito. Imagina indo morar com a minha mãe dentro de 2 cômodos com ele, minha mãe, meu irmão, minha filha. Não tinha condição. Minha mãe falou, então ou você aluga uma casa ou você aluga uma casa. Mas se você quiser construir nos fundos, que tem espaço, você vai morando lá e vai construindo. Mas aí, namorando com essa pessoa que eu estava, eu falei, cara, eu vou ter que alugar uma casa, eu não tenho nada. Eu ainda estava trabalhando naquela empresa que eu comecei quando eu estava namorando com ele. Graças a Deus que eu não tinha desistido, porque era a fonte de renda que eu tinha. E um emprego muito bom, onde eu me dediquei muito e comecei a ganhar muito bem com comissões, que foi o que me ajudou muito, enfim, a conquistar tudo. Ele falou assim, então vamos morar junto. E eu falei, não, você é louco? Você mora com a sua mãe. Morava ele, a mãe dele, o pai dele, a irmã dele e os sobrinhos dele. Só que a casa é muito grande. Muito grande. Então, assim, dava de forma muito tranquila para eu morar lá. Naquele momento, eu tinha muito pouco tempo para resolver e eu só tinha um guarda-roupa que eu tinha comprado. E não tinha mais nada. Eu só tinha um guarda-roupa. Eu falei, cara, eu não tenho nem nenhuma colher para comer uma marmita, eu não tenho. Agora, nesse momento. Ia levar muito tempo para eu começar a comprar as coisas. E eu não tinha esse tempo porque minha mãe já ia se mudar. Acabou que minha mãe se mudou muito rápido e minhas coisas foram no caminhão junto, mas ainda assim eu não dormia lá, porque eu tinha medo de dormir lá. Fiquei dormindo, né, na casa desse meu namorado. Ele conversou com os pais dele, conversou com a mãe dele, claro, ela é muito bem-vinda. Inclusive, que hoje é a minha atual sogra, cedeu o quarto dela, que era o único quarto que era suíte, para que eu me acomodasse melhor com a minha filha. Muito bem recebida por ela, pela família dela, foi assim, mas eu com o pé atrás. Sempre de olho ali na minha filha e sempre ali com medo de qualquer pessoa se aproximar dela, seja do sexo masculino ou feminino. Eu fiquei com esse trauma na minha cabeça de alguém se aproximar dela. E sempre na cabeça dela, não deixa ninguém tocar você, ninguém pode tocar no seu segredinho, eu chamava de segredinho. Esse é o seu segredinho, ninguém pode pôr a mão no segredinho, ninguém, tá? Sempre ensinando ela, né, que ninguém podia tocar, se tocasse era para contar para a mamãe. Então eu sempre já fui instruindo ela desde pequena que se acontecesse era para contar, mas sempre de olho ali em quem se aproximava dela, né?
Fiquei morando lá, na casa com ele, e foi aí que eu comecei a ver o que realmente é um relacionamento de verdade. Foi aí que eu consegui ver. Assim, ele fazia coisas pra mim que eu desconfiava. Me trazer café na cama, eu, oxe, quer ver que tá aprontando? E eu muito ciumenta, sabe, implicava com tudo. Ele falava que ia jogar bola, eu falava, você não vai fazer igual aquela música dos R$ 50. Vai falar que vai jogar bola, e dia de quarta não tem bola, é mentira. E porque eu não achava aquilo normal, eu não achava, né, que existia um homem bom. Eu só via homens ruins a minha vida toda. Eu só tive exemplos de relacionamentos ruins. E ver eu tendo um relacionamento bom, um rapaz que me respeitava, que respeitava minha filha, que quando ele queria ter relação comigo, eu falava que não, ele, não, tudo bem, meu amor, e eu, sabe, eu vendo aquilo e eu, nossa, e foi cara, mudou, tudo mudou, tudo mudou. A gente depois disso criou nosso cantinho, né, então a gente começamos a comprar as coisas da nossa casa, a gente foi morar junto numa casa que era da família dele, mas que era num quintal com outros familiares, mas tudo bem. Fizemos um quartinho para minha filha. Depois disso, eu tinha um sonho, que era fazer eu tinha uma mama muito grande e eu queria diminuir a mama, né? E ele, nossa, vamos lá, você vai conseguir, super me incentivou. Eu fiz essa cirurgia plástica, ele cuidou de mim, ele botava o telefone para despertar para me dar remédio, ele me dava banho, ele cuidava dos meus curativos. Depois disso, eu falei, cara, esse cara é para casar. E assim foi. Ele me pediu em casamento, foi tudo ao contrário, né? Me pediu em casamento, a gente teve um casamento assim de rico. Posso falar assim, de rico. Foi uma coisa assim esplendorosa, uma coisa linda. Eu nunca imaginei que eu fosse casar na vida, eu nunca imaginei que eu fosse conseguir nada do que eu tenho hoje. Sabe? Casar, fazer cirurgia plástica. Mas eu nunca achei que eu fosse capaz de nada, porque nunca ninguém me falou que eu era capaz de nada. Eu sempre me coloquei muito para baixo, eu sempre me coloquei muito no chão. Ninguém nunca falou pra mim, você é inteligente, você é bonita, você é capaz, você consegue. E eu tava ouvindo isso da parte não só dele, mas como da família dele também que me abraçou. Então, além de ganhar um bom marido, também ganhei uma família, né? Que era a mãe, o pai, enfim, todo mundo. A gente casou, foi a coisa mais linda do mundo, um casamento assim digno de realeza. Com o vestido e tudo que eu tive, lua de mel. Eu nem achei que a gente ia ter dinheiro para isso. A gente ficou 30 dias viajando. Eu, ele e minha filha. A gente foi para o Nordeste, para minha cidade, aonde ele conheceu o restante da minha família. Foi assim, ele se apaixonou pelo lugar, pela cidade. A gente construímos uma casa em cima da casa dos pais dele. Uma casa linda, perfeita, dos sonhos, sabe? Ele é uma pessoa que sempre me presenteia, que sempre me surpreende, com flores, com tudo que você possa imaginar. Vai no mercado, sempre lembra de mim, toma aqui meu amor, lembrei de você, toma isso aqui. E eu tô com uma dor aqui, peraí que eu vou fazer uma massagem, sabe? Felicidade. Felicidade, de verdade. O meu ex continuou sendo um bom pai, é um bom pai até hoje, não foi um bom marido, óbvio, mas é um bom pai. A minha filha o ama, ele pega ela a cada 15 dias, é sagrado, ele pega ela, ele se comunica com ela, hoje ela já vai fazer 12 anos. Nesse meio tempo, né, casamento, casa, tudo perfeito, o que falta? Um filho. Foi quando eu comecei a tentar engravidar. Parei de tomar remédio, assim que a gente casou no religioso, eu parei de tomar o remédio, mas eu tive muita dificuldade para engravidar. No ano de 2020, eu engravidei 3 vezes. No primeiro bebê eu perdi com 5 semanas, o segundo bebê eu perdi com 3 meses. 30 dias depois,
que eu perdi esse segundo bebê, eu engravidei novamente, então foi uma gravidez assim que eu tava com muito medo de perder de novo, mas vingou. E no ano de 2021 nasceu o nosso filho. Fechou. Assim, tava tudo completo, tudo perfeito. Eu vi ele se transformar num homem. Ele já era bom, ele ficou perfeito. Ele me incentivou muito a sair do CLT e investir em um negócio próprio. Ele, até a minha própria mãe, graças a Deus, pausando isso daí, a minha mãe finalmente saiu da depressão e enxergou a vida que ela estava vivendo, se separou dele, por cima de muitas ameaças de morte, tudo, mas ele acabou indo embora. E hoje ela me pediu perdão, ela reconhece. Eu reconheci que ela estava doente, coisa que eu não reconhecia. Hoje eu entendi que ela estava dentro de uma doença. Quando ela conseguiu sair sozinha dessa situação, que ela enxergou isso sozinha, ela veio até mim e hoje eu estou reconstruindo uma relação com a minha mãe. E eu a perdoei do fundo do meu coração, sabe? E eu tô vivendo uma nova história com a minha mãe. Eu achei que nunca fosse possível perdoar ela, eu achei que nunca fosse possível a gente reconstruir essa relação, mas está acontecendo. Ela é uma excelente avó, ela é uma excelente mãe para mim hoje, é uma pessoa que realmente eu posso contar, né? E assim, eu tive minha vida completamente transformada, restaurada. Saí do serviço que eu trabalhava registrado, o meu bebezinho, com um mesinho de vida, eu abri o meu próprio negócio. Né? Hoje eu tenho um comércio, tenho um estúdio de beleza, trabalho na área da beleza e estou em expansão. Agora, atualmente, expandi, aluguei um outro espaço, expandi o meu estabelecimento. Atualmente, somos em 7 profissionais. É até estranho falar, eu conversei com meu marido esses dias, eu falei, cara, a gente não briga, a gente não é normal. A gente não briga. A gente começa a ter um atrito com alguma coisa, a gente tá dando risada. No final, não tem briga. Não tem briga, não tem nada. Só felicidade. Felicidade, eu acho que eu posso encerrar isso com a palavra, com a frase, na verdade, assim, de que eu venci. Eu venci, eu estou vencendo. Eu faço terapia hoje, eu preciso tomar alguns remédios, porque eu ainda tenho alguns traumas, eu não consigo dormir muito bem à noite, qualquer coisa eu me acordo, né, com algum passo, ainda vem aquela memória do toque, de alguém me tocando, eu tenho dificuldade de falar, eu te amo. Eu não falo eu te amo para os meus filhos. Isso é algo que me machuca muito. Eu não falo eu te amo para minha mãe, eu não falo eu te amo para os meus filhos, eu não consigo expressar os meus sentimentos. Eu queria ser uma pessoa mais carinhosa, mais afetuosa, mas eu não tive isso. Então, como que você dá o que você nunca teve? Como que você dá o que você nunca aprendeu, né? Assim, eu não consigo, mas faço terapia para isso. Estou fazendo terapia para isso, tomo um remédio que me auxilia, né? Enfim, a síndrome do pânico, crise de ansiedade, que me ajuda com a depressão, né? Porque fica, mas o importante é você reconhecer que você está doente, que você teve um problema e procurar ajuda. E teve um determinado momento que eu vi, que foi exatamente no ano passado, que eu estava querendo adoecer. Justamente por conta das coisas do passado. Eu vi que eu estava querendo adoecer e, opa, vou procurar ajuda, aqui para mim já deu. Foi quando eu comecei a engordar muito, né? Enfim, procurei ajuda e eu vi que era por conta das minhas coisas do passado, né? Por conta da bagagem, da carga. Uma hora o copo tá cheio. E quando a gotinha pinga e transborda, enfim, acho que em algum momento ali desse percurso do meu caminho aí, a gota pingou e foi no ano passado, e eu tava me sentindo aquela angústia, aquela coisa, eu procurei ajuda e hoje eu faço tratamento para isso, falo sobre isso, e foi aí que eu conheci o canal. Ouvindo histórias de outras mulheres, ouvindo relatos, enfim, e isso foi virando uma rotina para mim. Eu trabalho ouvindo as histórias das mulheres, e foi quando eu falei, vou me inscrever aqui.
Ah, deixa eu ver. Vai que me chama. Acho que não vai chamar, não. Me inscrevi e eu falei, eu tenho uma história para contar e eu acho que pode ser que isso ajude outras. Da mesma forma que algumas me ajudaram, pode ser que a minha história ajude outras. E tô feliz em compartilhar essa história com vocês. E o que eu deixo hoje de mensagem para você que está passando por qualquer tipo de situação que eu passei, seja ela de abuso sexual dentro da família, seja ela de relacionamento abusivo, do que for. Não se cale. Não se cale. Se dói, fale. Se está doendo, fale. Se você está sendo abusado, denuncie. Seja da forma que for, molestado sexualmente, seja da forma que for, saia, vá embora. Sempre tem uma outra alternativa. Essa não é a sua única escolha. Você tem escolhas. Por mais que tudo pareça perdido, saia. Saia. Pode ter certeza que você continuando na situação que está, você só está adiando a sua felicidade. E aí, chorou muito com esse final feliz? Comenta aqui para eu saber o que você achou da história da Beatriz e compartilha esse vídeo com todo mundo que você gosta. Se você quiser contar a sua história no nosso canal, é só preencher o formulário que está aqui na descrição desse vídeo. A próxima história é da Flávia, uma professora universitária, esposa de um fazendeiro, super bem-sucedido, mas que por 30 anos foi viúva de marido vivo. Para não perder, já se inscreva no canal e ative o sininho.